Bom dia, alunos e alunas, sejam bem-vindos ao ano de 2021. Se vocês estão assistindo este vídeo, vocês são alunos do Colégio Militar de Brasília, no segundo ano, e estão iniciando aquilo que a gente chama de nivelamento, que é uma revisão de alguns tópicos que vocês viram no ano anterior. E, bem, o primeiro tema do ano, que foi selecionado para que vocês pudessem rever, é Grécia Antiga. Toda a Grécia Antiga, não. Nós vamos falar somente de um pedacinho desse conteúdo, que é extenso. O slide vai está disponível no AVA, e vocês poderão vê-lo todo, mas somente aquilo que a gente for discutir nessa aula é que será foco da avaliação que vocês farão ao final do processo. Vocês não estão vendo meu rosto, porque eu tenho que estar no computador que não tem câmera, mas eu sou a professora Valéria, vocês vão me ver, ou ter aula comigo durante o ano de 2021. Não vão conhecer somente a minha voz. Então vamos lá. Antiguidade clássica 1, porque a parte 2 é Roma. Então nós teremos também alguns tópicos de Roma, logo em seguida a essa primeira aula. Então, Grécia Antiga. Comecemos aí por um mapa. O mapa da Península Balcânica. Então, nós temos a Grécia, essa parte que está pintadinha, é o território que a gente vai falar. Então, a Grécia ela tem regiões, que são regiões cheias daquilo que a gente chama de polis, nessa antiguidade que nós estamos falando. As polis começam a se formar mais ou menos a partir do século VIII a.C., mas nós vamos falar do século IV e do século V, porque vamos falar de Atenas e Esparta nessa revisão. Mas olhando ali o mapa, vocês veem que esse mapa que está na aula, ele deixa a Macedônia sem pintar. Então vou abrir até para falar disso, isso não está na revisão, mas é só para esclarecer. Para alguns historiadores, a Macedônia era a Grécia Antiga, para outros não era. Na verdade, quem dizia, os textos que os gregos produziram sobre isso, normalmente são textos dos atenienses. Então, quando os atenienses precisavam do apoio dos macedônios nas suas guerras, os macedônios eram gregos. Quando os atenienses não precisavam dos macedônios nas suas guerras, os atenienses diziam que os macedônios eram bárbaros. Quem eram os bárbaros? Aqueles que não tinham cultura grega, que não falavam a língua grega. Poxa, mas os macedônios falavam. Mas os atenienses achavam que eles tinham uns costumes meio estranhos. Do outro lado ali do mar, que separa do mar Egeu, separando ali a Grécia do que hoje é a Turquia, nós vamos ter a chamada Ásia Menor. Ali nós também temos cidades que foram fundadas pelos gregos. Mas a nossa aula vai se focar em Atenas, e Atenas ficava numa região chamada de Ática, por conta da própria cidade de Atenas, que está aqui em rosinha. Atenas tem o principal porto da Grécia Antiga, que é o Pireu. Vai ter a principal marinha também de todas as cidades antigas da Grécia. E nós vamos também falar de Esparta, que está nessa parte marronzinha clara aqui no sul. Então, Esparta fica numa região chamada de Lacônia, dentro da Grécia. E aí, talvez, alguém conheça a palavra, lacônico é aquele que fala aquele que fala muito em poucas palavras. E essa palavra lacônico vem da língua portuguesa, tem origem na forma como os espartanos eram vistos pelos seus vizinhos, que o espartano ele era ensinado a falar muito, ou a dizer o essencial em poucas palavras, ser lacônico. Tá? Vocês estão vendo, civilização cretense, é pré-chegada desses povos que vão fundar as polis, então a civilização mais recuada. Mas, por exemplo, as divindades gregas, algumas delas, principalmente as deusas, Deméter e outras, já estavam presentes nesse momento. Os deuses homens chegaram com os indo-europeus, chegaram com aqueles que ocuparam a península posteriormente. Nós temos aqui uma divisão
da história da Grécia Antiga. Então, esse período micênico, que é o período da Guerra de Troia. Depois nós temos o período homérico, que é quando chegam todos esses povos, ou a maioria deles, ou principalmente os dórios, que são os povos que vão dar origem aos espartanos. Eles chegam na Península Balcânica e nós vamos ter uma série de incidentes, seja por conta da chegada desses povos, ou terremoto, e uma série de questões. Aí a área da Península Balcânica é uma área sujeita a vulcanismo e terremoto. Isso tem impacto na vida dos povos dessa região. Depois a gente passa ao período arcaico. Arcaico quer dizer antigo. É no período arcaico que nós vamos ter a formação das polis. E nós já vamos falar o que é isso. Depois o período clássico, que é o auge dessas cidades-estado. E, por fim, o período helenístico, que a gente não vai falar também nessa nossa revisão, mas que é o momento do domínio macedônico, da formação do Império de Alexandre o Grande. Aí, esse mapa é da civilização micênica. Aqui é o mapa da chegada desses outros povos. Os jônios vão ocupar as regiões em marronzinho. Essa região em marronzinho que fica no continente é Ática, onde está Atenas. Nós temos os dórios, que é o verde claro, que vão ocupar a região onde vai ser fundada a Esparta. Muito bem. Ali, até voltando ao mapa, por conta da chegada desses povos, acontece aquilo que a gente chama de primeira diáspora grega, primeira dispersão de povos pelo Mediterrâneo. Então, a fundação de cidades, onde hoje é a Turquia atual. Conforme o tempo vai passando, esses povos vão se acomodando, vão se organizando. A Península Balcânica ela não consegue alimentar todo mundo. É uma região montanhosa, ela não produz alimentos em quantidade satisfatória caso a população esteja em crescimento. E aí nós temos depois a chamada segunda diáspora grega, diáspora, dispersão. Se a primeira dispersão foi para a Ásia Menor, essa outra dispersão vai ser para outras regiões, norte da África, Península Ibérica, o sul da Itália, que os romanos vão chamar de Magna Grécia, a Grande Grécia, quando for falar de Roma vai falar deles. Aqui vocês veem uma cidade que existe até hoje na França, que é a cidade de Marsella. Ela é uma cidade que foi fundada pelos gregos lá atrás. Mas, muito bem, vamos chegar até a formação das polis. E nós temos aqui uma definição de polis. Polis, né, seria a cidade, polis em grego, é um pequeno estado soberano que compreende uma cidade e o campo ao redor, e eventualmente alguns povoados urbanos secundários. Então veja bem, vamos tomar Atenas como exemplo. Atenas era a cidade de Atenas, o centro urbano, onde existe a Acrópole, que as ruínas estão aí até hoje, mas também os campos ao redor dessa cidade. Uma cidade na antiguidade, uma cidade medieval também, ela normalmente envolvia os campos ao redor, porque ela precisava ser alimentada. Quem é que ia alimentar essa cidade? Eram os campos ao redor. Mas essa cidade, essa polis, ela também poderia ter outros núcleos urbanos, que poderiam ser vilas ou cidades atreladas a ela. E, mais tarde, poderiam ter, inclusive, colônias. Então, quando você tem a segunda diáspora grega, algumas polis vão fundar colônias na Itália, por exemplo. Então, aquela cidade, pelo menos durante algum tempo, ela foi dependente da cidade-mãe na Grécia. Então, eles eram atenienses em outro lugar, mas eram atenienses. Por quê? E aí é importante. A cidade, a polis grega, se define de fato pelo povo. O demos, que compõe uma coletividade de indivíduos submetidos aos mesmos costumes e unidos por um culto comum às mesmas divindades protetoras. Então, não é o fato, isso é super importante para entender a cidade grega, não é o fato de você morar naquela cidade que te torna um cidadão. Uma vez estrangeiro, sempre estrangeiro. O estrangeiro ele nunca se tornava cidadão. Não importa
neto, bisneto, tataraneto, que vocês, minha família mora aqui há 300 anos, mas a sua família é uma família estrangeira. Você tinha que fazer parte do povo. E para fazer parte do povo, você tinha que pertencer a essa origem comum. Então, isso é algo importante. Então, o que dava identidade? O que te garantia cidadania? Você pertence ao povo. Você é um ateniense, porque você descende dos mesmos fundadores, porque cultuamos os mesmos deuses. Havia uma identidade para além da polis? Havia. Pensem nos Jogos Olímpicos. Então, era o momento em que todos os helenos, e os gregos se chamavam de helenos, quem chamava os gregos de gregos eram os romanos, em que todos os helenos, os descendentes de Heleno, o primeiro homem dentro da mitologia grega, se reuniam para cultuar Zeus. Mas, o que era mais importante? Era mais importante essa identidade local. E é fácil entender por que você vai desenvolver essas polis. O território era muito recortado, muito montanhoso. Então, às vezes, uma cidade estava aqui e você tinha montanhas a separando da cidade que estava do outro lado. Você não conseguia criar grandes conexões nesse território. Vai demorar muito para a forma de organização política mudar. Bem, pensando na divisão da sociedade ateniense. A sociedade ateniense, ninguém precisa decorar isso, por favor. Ela vai ser dividida a partir da renda. Escravos lá na base, escravos não têm renda. Os tetas aqui, lá embaixo, são os cidadãos mais pobres. Eles podiam não ter terra. Não era a terra que te dava cidadania, lembrem? Que te dava cidadania era exatamente pertencer ao povo, ter uma origem comum. Então você ia dividindo aí. Os tetas eram aqueles que não tinham terra, que viviam, que trabalhavam para comer, no final das contas. Os demiurgos eram os comerciantes, os georgóis eram os camponeses que tinham terra, e os eupátridas eram os grandes senhores de terra e de escravos. Com o passar do tempo, o que vai acontecer? Em Atenas, nós vamos ter várias reformas durante o período arcaico que vão mudando essa forma da sociedade se organizar, tirando o poder dos eupátridas, que eram os bem-nascidos, que eram os nobres, e, de uma certa maneira, possibilitando que os outros membros desse demos, que os outros atenienses que tinham origem comum pudessem participar da política também. Quando é que começam as reformas? Começam com Solon. Vocês não precisam decorar essas reformas, mas eu queria falar de uma delas em particular. Ele aboliu a escravidão por dívidas. Então, no século, em 594 a.C., Solon ele abole a escravidão por dívidas. Aboliu a escravidão? Não. Ele proibiu que um cidadão escravizasse outro cidadão, escravizasse alguém do seu próprio povo. A proibição da escravidão por dívidas ela vai acontecer na Grécia e depois, se for ver Roma, vai acontecer em Roma também. Por quê? As vítimas eram principalmente os mais pobres. O Solon e depois o Clístenes, eles vão fazendo reformas, por exemplo, para possibilitar o acesso à terra daqueles que não têm terra, mas que são cidadãos. Em alguns casos, concedendo, isso é excepcional, cidadania para gente que era estrangeira, então aumentando a quantidade de cidadãos, permitindo que estrangeiros tivessem a cidadania. Isso é excepcional, guardem isso, porque isso vai de encontro àquilo que eu acabei de falar. Mas o chamado pai da democracia grega é o Clístenes. O que o Clístenes fez? Ele vai possibilitar a todos os cidadãos, não somente aos eupátridas, os bem-nascidos, os nobres, que escolhessem os magistrados. Então, o magistrado tem um cargo e exerce um cargo em nome da cidade. Os magistrados não ganhavam salário. Então, embora todo cidadão agora possa votar para eleger um magistrado, só os ricos normalmente exerciam as magistraturas porque eles tinham que se sustentar no cargo. Ele vai criar o ostracismo,
Então, que é o exílio por 10 anos, e quem decide isso é a Assembleia, daqueles que agissem contra a democracia. Nós estamos vendo aí a fundação da democracia grega. E ele vai dividir o governo em duas assembleias. A Bulé, que é a assembleia chamada também de Conselho dos 500, com 50 representantes de cada tribo. Então, Atenas era formada por tribos. E a Eclésia, que era a grande assembleia, da qual todo cidadão maior de 18 anos poderia participar. A Eclésia não faz as leis, a Eclésia aprova as leis, mas a Eclésia, por exemplo, vota uma série de coisas e vota também o ostracismo, ok? Aqui é uma imagem de parte da Acrópole. Todo mundo já viu essas fotos quando vocês estavam no ensino fundamental e no primeiro ano, vocês viram essas fotos. Bem, Atenas é uma democracia. E os 3 princípios da democracia ateniense são os seguintes: a isonomia, todos os cidadãos estão sujeitos às mesmas leis e normas; a isegoria, todos os cidadãos têm igual direito de manifestar sua opinião política na Assembleia, que é a Eclésia; e a todos os participantes era dado o mesmo tempo para falar sem ser interrompido. Mas não imaginem que todos pediam a palavra, não era isso, todos eram obrigados a falar. Mas é importante pensar o seguinte: a democracia grega, ateniense, porque Atenas é o berço da democracia, não é a Grécia como um todo, ela se assenta em algumas ideias e no exercício da cidadania pelos cidadãos de forma direta. Então vamos lá, isocracia. É o direito de todo cidadão de participar da administração pública, de ser eleito, o reconhecimento de sua responsabilidade diante de toda a comunidade. A democracia ateniense é a democracia direta. Todos os cidadãos poderiam se fazer presentes na Assembleia. A nossa democracia, que é uma forma diferente de democracia, mas que tem por base a democracia ateniense, ela é uma democracia representativa. Nós votamos em quem vai nos representar. Prestem atenção, imaginem Atenas, ela era uma cidade grande, mas a Assembleia não se reunia todos os dias, então vamos supor que a Assembleia se reunisse uma vez a cada 15 dias. Então o cidadão que morava mesmo no campo, se tivesse condições, ele poderia se deslocar para participar da Assembleia. Na época de Péricles, ele vai remunerar o cidadão mais pobre para que ele possa estar presente na Assembleia, porque normalmente o pobre não ia, porque se ele fosse para a Assembleia, ele poderia não ter o que comer. Então, veja bem, a democracia direta é aquela em que você não tem representantes que decidam por você. Ah, mas professora, tem a Bulé, mas a Bulé vota as leis, mas quem aprova as leis é a Eclésia. Então, a nossa democracia ela é representativa, entre outros motivos, porque imagine todos os cidadãos do Brasil, milhões de cidadãos, se deslocando para Brasília para poder participar de uma grande assembleia. Isso não é viável. Por isso, a democracia ela vai sendo modificada ao longo do tempo para atender novas estruturas políticas, sociais, demográficas mesmo. Muito bem. Atenas é uma democracia escravista. A gente tem que estabelecer algumas questões. Por quê? Porque quando a gente fala democracia hoje, né, e você pensa aqueles 3 princípios, isegoria, isonomia, isocracia, inclui, por exemplo, todos os cidadãos, homens e mulheres. Em Atenas não era assim. Então vamos lá. Cidadão quem era? Era filho de pai ou mãe ateniense. Não é pai e mãe? Não. Só no período do Péricles foi pai e mãe. Então, se você nascesse de um pai ateniense e de uma mãe estrangeira, você era cidadão. Se você nascesse de uma mãe ateniense e de um pai estrangeiro, você era cidadão. Por isso, há quem diga o seguinte, que a cidadania das mulheres não era feita pela participação política, mas pela capacidade de passar adiante a cidadania. Ok? Por quê?
Porque somente os homens, depois de passar por um período de instrução cívica e militar entre os 16 e 18 anos, somente os homens cidadãos poderiam participar da Assembleia. Então, a gente calcula aí que no máximo 20% da população ateniense era cidadã, participava politicamente. É muito pouco, tá? Então, ela é um sistema de governo inovador para a época, porque o cidadão ele é ouvido, ele pode participar, mas ao mesmo tempo, não pense numa democracia como os nossos dias, que confere, né, que tem uma base muito maior de cidadãos. E os atenienses, no geral, consideravam seu sistema justo e o mais justo de todos. Mas a maioria estava excluída. Então, por exemplo, as mulheres não podiam participar da Assembleia. O estrangeiro, que em Atenas era chamado de meteco, também não podia participar. O escravo, muito menos. O escravo é coisa que fala. E os menores de 18 anos não tinham direito à cidadania. Na época do Péricles, que é a Era de Ouro de Atenas, nós vamos radicalizar ainda mais. E isso vai fazer com que o Péricles ganhe opositores. E ele vai estabelecer que para ser cidadão tem que ser filho de pai e mãe. Aí você tira a única chance que o estrangeiro tinha de repente, conseguir que seu filho ou filha fossem cidadãos. Isso não vai durar muito tempo, ok? Muito bem. Agora, né, que se Atenas é um modelo de cidade democrática, é o berço da democracia, nós vamos ter Esparta como outro modelo. Esparta é a cidade aristocrática e guerreira. Os espartanos, eles são dórios de origem. Os espartanos, eles vão ter uma forma muito peculiar de organizar o seu estado. Primeira coisa, eles têm 2 reis. Então tem uma diarquia. De um lado, você tem o rei que comanda os exércitos e você tem o rei sacerdote. Os espartanos têm 2 assembleias, igual em Atenas, mas é diferente. Porque a assembleia que comanda realmente a cidade, e aí tem todo o grande poder nas mãos, é a gerúsia. Ger, em grego, é velho. Então prestem atenção. Quando você fala, uma gerontocracia é o governo dos velhos. O geriatra é o médico que cuida de idosos. A gerúsia é a Assembleia dos Velhos. Essa Assembleia era composta por 28 homens maiores de 60 anos. Assembleia dos Velhos. E a Assembleia Popular era aquela formada pelos cidadãos de Esparta. Mas sabe com quantos anos esses sujeitos poderiam participar da Assembleia? Só com 30 anos. Porque entre os 20 e os 30 anos, o espartano ele tinha que viver para o exército. Só aos 30 anos ele podia casar, só aos 30 anos ele recebia terra, a terra da sua família, né, que era cedida pelo Estado para que ele pudesse controlar aquela terra. E, na verdade, como ele estava boa parte do tempo em acampamento militar fora da cidade ou na Assembleia, quem gerenciava essas coisas normalmente eram as mulheres. A Assembleia Popular, né, para ser um cidadão pleno em Esparta, você tinha que conseguir pelo menos viver os seus 30 anos. E não era fácil. Ok? Falaremos disso daqui a pouco. Era a Assembleia Popular que elegia os éforos. Os éforos, que você vê esse esqueminha, eles estão acima do rei, da gerúsia, porque eles são os fiscais da moral, dos bons costumes e das tradições. Eles são eleitos pela Assembleia Popular, da mesma maneira que a Assembleia Popular elege a gerúsia, mas a gerúsia pode vetar as decisões da Assembleia Popular. Aí aqui embaixo nós temos os periecos. O perieco é o estrangeiro. É aquele sujeito que não é espartano, porque não é membro da polis, não é descendente dos mesmos ancestrais, vai cuidar de atividades que são indignas dos espartanos, como comércio, tem que servir ao exército, tropas auxiliares em caso de necessidade. E uma peculiaridade de Esparta. Os escravos em Esparta são escravos do Estado, são os ilotas. Eles foram escravizados, são descendentes de povos que foram dominados naquela região. E eles também são cedidos aos cidadãos. Quando o cidadão faz 30 anos, pode casar, recebe terra, recebe escravos também. Os escravos não são dele, os escravos são do Estado. Em Atenas, os escravos são do cidadão.
não do Estado. A educação ateniense era uma educação privada. O Estado só vai cuidar da educação dos homens atenienses quando eles fazem 16 anos. Antes disso, quem cuida da educação é a família. Se a família vai ensinar a ler, escrever, vai contratar professor, não vai, isso é com a família. No caso de Esparta, o Estado ele cuida da educação dos meninos e das meninas. E é o Estado que decide, através dos éforos, quais crianças vão viver ou morrer a partir do momento que elas forem avaliadas e consideradas, por exemplo, como inaptas, incapazes, fracas, ou o que quer que seja. A criança vive com a família até os 7 anos, e a partir dos 7 anos a educação ela vai ser proporcionada pelo Estado. E a educação de meninos e meninas é muito parecida, porque se você quer formar o soldado, de um lado, você quer formar a mãe de um soldado. Então, a educação física, de esportes, etc., ela também fazia parte da educação das meninas. Em Atenas e outras cidades, isso não era um problema do Estado. Em Esparta era. Então, Esparta é uma cidade totalmente diferente em modelo da maioria das cidades gregas, porque ela é extremamente hierarquizada, extremamente aristocrática, né, porque o grupo dos espartanos vai ser sempre pequeno. Os espartanos se reproduzem menos que outros, porque eles passam menos tempo em família, eles têm menos oportunidade de terem filhos do que cidadãos de outras cidades. E é uma polis militarizada, na medida em que a vida do cidadão é a guerra. Então há muitos vasos gregos e outros, ou escritos gregos, falando do soldado espartano quando partia para a guerra. Isso está naquele filme 300, se vocês assistiram no quadrinho. O soldado vai para a guerra, ele recebe o escudo da esposa ou da mãe, se ele não for casado, e ele é dito: volte carregando o escudo ou sobre ele, porque os mortos eram carregados sobre os seus escudos. Então, basicamente, o objetivo dessa aula era falar um pouquinho de Atenas, um pouquinho de Esparta e um pouquinho da polis. Eu espero que a aula tenha sido boa para vocês e que o nosso ano possa ser muito bom e que logo, quem sabe, possamos estar todos juntos assistindo aula sem a necessidade das videoaulas, mas em presencial mesmo, todo mundo junto. E bom 2021 para vocês. Espero que seja boa a sua experiência no Colégio Militar de Brasília. Tchau, tchau.